E aí, pessoal, tudo bem? Questão 35. Dentre as alternativas a seguir, identifique a que melhor apresenta a definição de ângulos congruentes e como podemos identificá-los. É uma questão bem direta. Para acertar essa questão, você só precisa saber o que são ângulos congruentes. Então, vamos revisar esse conteúdo aqui agora. Pessoal, o que é um ângulo? Um ângulo é basicamente uma medida de inclinação. Então, vamos imaginar uma situação do dia a dia. Aqui a gente tem o chão. E aqui a gente tem, por exemplo, um muro. Agora vamos imaginar que a gente tem um cabo de vassoura aqui no chão apoiado no muro. Então a gente vai ter um cabo de vassoura, ele pode estar, por exemplo, aqui. Mas você concorda comigo que esse cabo de vassoura ele pode estar apoiado de diferentes formas? Então, por exemplo, ele pode estar desse jeito que eu desenhei, mas ele também poderia estar mais inclinado. Então poderia estar assim, por exemplo, ó, bem pertinho do muro. Ou ele poderia estar também menos inclinado, ou seja, quase deitado aqui no chão já. E ele também poderia estar no chão, sem estar inclinado no muro. Ou seja, aqui ele tem uma inclinação de zero, né? Que ele não está inclinado em relação ao chão, ele está paralelo ao chão. Então, como que a gente pode descrever qual que é essa inclinação do cabo de vassoura? A gente descreve essa inclinação com um ângulo. Então, nesse caso aqui, vai ter um ângulo aqui entre o chão e o cabo de vassoura. Se o cabo de vassoura tivesse mais inclinado, esse ângulo ia ser maior. E se ele tivesse menos inclinado, o ângulo seria menor. Então, vou desenhar outro cabo de vassoura aqui para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Esse da direita está bem menos inclinado. Então esse ângulo com o chão aqui vai ser bem menor, tá vendo que essa abertura que tem entre o chão e o cabo de vassoura é bem menor do que esse daqui? Então agora que eu já dei esse exemplo do dia a dia, eu acho que fica mais fácil visualizar o que é um ângulo. É basicamente a inclinação de uma coisa em relação à outra. No caso aqui a gente está medindo a inclinação do cabo de vassoura em relação ao chão. Então beleza, pessoal. Então a gente já sabe que um ângulo é uma medida de inclinação de uma coisa em relação à outra. Uma reta, no caso. Então aqui a gente tem uma reta, aqui a gente tem outra. E o ângulo entre essas retas vai ser essa abertura aqui. O ângulo é medido em graus. Então vamos supor que esse ângulo aqui meça 60 graus. Mas e se essa reta tivesse aqui, na metade desse ângulo? Qual que seria esse ângulo aqui agora dessa reta em relação a essa? Seria 30 graus, porque é metade. Pessoal, e para a questão ele pergunta o que são ângulos congruentes. É bem simples, ângulos congruentes são basicamente ângulos que têm o mesmo valor. Então vamos imaginar que aqui a gente tem o chão de novo, aqui a gente vai ter o nosso muro. Imagina que a gente tem uma vassoura aqui que está inclinada a 30 graus aqui, por exemplo, em relação ao chão. E a gente tem outra vassoura do outro lado desse muro que também está inclinada a 30 graus. Então esses dois ângulos aqui que essas vassouras fazem com o chão, eles são congruentes, simplesmente porque eles são iguais, têm o mesmo valor. Então, voltando aqui na questão, vamos ler as alternativas que ele deu pra gente. Vamos ler aqui a primeira alternativa. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida de área. Podemos identificá-los calculando a área dos ângulos. Pessoal, o ângulo não tem área, tá? A área é uma medida de região. Quando a gente multiplica a altura vezes a largura, não tem nada a ver com ângulo. Ângulo é só a abertura entre duas retas. Alternativa B. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma forma, mas podem ter medidas diferentes. Podemos identificá-los comparando seus vértices. Ângulo não tem forma, é basicamente uma medida de inclinação entre duas coisas. Alternativa C. Ângulos congruentes são aqueles que têm lados iguais. Podemos identificá-los medindo os lados dos ângulos. Nada a ver também, porque ângulo não tem lado, é só uma medida de inclinação. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida em graus. Isso aqui está certo. Podemos identificá-los comparando as medidas dos ângulos. Isso aqui está certinho, pessoal. O ângulo é só uma medida de inclinação, a gente pode medir em graus. Tem outras unidades também, mas a mais comum é em graus. Mas vamos ler aí aqui também. Ângulos congruentes são aqueles que estão em posições opostas de uma interseção de duas retas paralelas. Podemos identificá-los visualizando a disposição das retas. Isso aqui também não faz sentido porque retas paralelas não têm interseção. Retas paralelas nunca se cruzam, então elas não formam um ângulo. Então é isso, pessoal. O gabarito aqui é a letra D. Se você gostou do vídeo e quer apoiar o canal, curta e se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso, até mais.